pode explicar por que uma pessoa religiosa, sabedora dos compromissos terrenos e que tem conhecimento do Evangelho comete o suicídio? Seria fraqueza ou coragem dela? A iniciativa do Setembro Amarelo é uma iniciativa louvável. São esforços empreendidos para valorizar a vida e ir ao encontro de criaturas que talvez sejam abatidas, que estejam em desespero, incompreendidas e que com tendências ou com ideias suicidas. Então é admirável que a gente apoie campanhas que valorizem a vida. Muito interessante essa iniciativa mundial. E o suicídio é um flagelo, né? É um flagelo social de graves consequências, variáveis, é claro, não dá para estabelecer uma regra geral, mas também oriundo de muitas causas. Como nós vimos hoje, a apresentação da Cláudia falando sobre o suicídio, são muitos fatores que determinam as pessoas chegar ao fato de atentar contra a própria vida. E nós vemos esse índice muito alto no Brasil e fora do Brasil, nas mais diversas condições sociais, cultura, idade. É um flagelo grave que nós temos o dever de combater e ajudar as criaturas a superarem as próprias fraquezas. A palavra fraqueza, que está na pergunta, me parece um pouco inadequada. Eu preferiria usar a palavra fragilidade, embora sejam palavras semelhantes, embora sejam palavras que têm a mesma origem, mas nós somos criaturas, antes de sermos espíritas ou de qualquer outra religião que seja, na crença que adotamos, antes do ser, na crença que adota, nós somos criaturas humanas, frágeis, muito frágeis. Todos nós temos fragilidades imensas, e muitas delas de causa emocional e psicológica, trazidas de cargas de outras vivências e também acrescidas das dificuldades do presente. Então, a pergunta é muito propícia. Como é que vamos entender uma criatura que tem a sua crença, se mostra ativa no trabalho da crença que adotou, trabalha uma criatura considerada uma criatura de índole religiosa, uma criatura boa do ponto de vista da opinião generalizada, pessoas boas, e todos nós já vimos pessoas muito ativas, e eu conheço pelo menos uns 3 casos, de pessoas boníssimas, de pessoas dedicadas ao próximo, pessoas vinculadas ao bem, que se suicidaram. E o espírita não é diferente, nós temos suicídios também de espíritas, porque antes de sermos espíritas, somos seres humanos, sujeitos a deslizes de todo tipo, pedindo a cada um de nós que discipline o próprio comportamento, que nos apoiemos na fé sólida, na fé racional, para vencermos essas tendências. Então, esses acontecimentos, eles ocorrem por força da nossa condição humana. Nós estamos num intenso processo de aprendizado e amadurecimento. E nem sempre muitos de nós resistem aos desafios que vão se acumulando, vão trazendo desdobramentos desagradáveis, difíceis, duros, complexos, e serem vencidos, como dissemos, são muitas causas, desde a solidão, a enfermidade, o abandono, a doença, são múltiplos fatores. Mas então, o suicídio ocorre também com pessoas de crença, de comportamento bom, inclusive espíritas, devido à nossa condição humana. O espírita não é sinônimo de fortaleza ou de santidade. O espírita é um ser humano como qualquer outro, convidado a se melhorar. Tem à sua disposição o tesouro do conhecimento, as revelações, as informações dos espíritos sobre os desdobramentos dos suicídios, que são muito variados também. Não podemos generalizar que quem se suicida vai sentir tudo aquilo que os verbos vão corroer. Cada caso é um caso. Não? Existe a intensidade, a intenção, é uma série de fatores que influem na decisão de atentar contra a vida e nos desdobramentos pós-morte. Mas o fato final é que isso ocorre porque somos criaturas frágeis. Posso? Sim, por favor. A pergunta, ela deixa uma dúvida curiosa.
podem explicar porque uma pessoa religiosa, sabedora dos compromissos terrenos e conhecimento evangélico, comete suicídio? Aí a gente tem que realmente compreender se o conhecimento dela é de fato um conhecimento, porque informação não é elaboração de valores. Conhecimento real é elaboração de valores. Então, muitas vezes a pessoa ela é seguidora de uma coisa, mas é superficial naquilo. Então, quando ela precisa de usar o valor, ela não construiu ainda. Por mais que ela saiba de informação, ela não tem a convicção. A convicção é feita com meditação, com elaboração psíquica, com entendimento profundo das coisas. Então, se a palavra pessoa religiosa, sabedora dos compromissos terrenos e conhecimento do Evangelho, significa real conhecimento, eu acho que ela não comete suicídio. Mas se isso for superficial, o drama de momento pode ser maior do que a convicção frágil, e aí, como fragilidade, ela sai pelas portas do fundo. Então é preciso que a gente entenda também nessas avaliações, né, o que significa pessoa religiosa, sabedora dos compromissos terrenos e conhecimento do Evangelho. Há que se considerar também que há vários casos de pessoas consideradas sábias e que também se suicidaram. Olha que interessante. Não há que se desconsiderar esse aspecto. Alguém mais? Marco? Como sugestão, na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos relatos ali de vários espíritos que descrevem como eles se encontraram após a desencarnação. E dentre as categorias de espíritos ali, uma delas é dos suicídios. Então, se vocês querem ter uma noção próxima daquilo que acontece, vejam que são vários casos ali, cada caso tem uma consequência, porque a motivação foi diferente, porque as características do ser também são diferentes. Então não dá para generalizar, vai ser assim. Aí a gente quase que entra naquela questão lá dos livros, né? Tem alguns livros muito populares sobre suicídio. Vamos tomar cuidado de generalizar as coisas. A minha primeira recomendação para quem quer conhecer o Espiritismo na sua essência, que é de Kardec, lê o Céu e o Inferno, que infelizmente é uma das obras menos lidas das obras de Kardec. Em pesquisa recente, não sei se eu cheguei a falar para vocês, nós fizemos com 115 dirigentes, dirigentes espíritas. 25% desses dirigentes com mais de 30 anos de doutrina espírita não tinham lido integralmente a obra Céu e Inferno ou a obra Gênesis. Vejam que absurdo, o cidadão é dirigente espírita, mas não leu integralmente o Céu e o Inferno e a Gênesis. Aí quando vai falar de suicida, em vez de indicar o livro Céu e Inferno, segunda parte que tem os relatos também, não, ele vai indicar alguma obra romanceada, não é desmerecendo a obra, mas vamos na base, na essência. Então o livro Céu e Inferno, ele traz uma visão muito justa do que acontece com aqueles que desencarnaram por esse motivo, diferentes reações, e tem outros casos de desencarnação que foram até mais graves enquanto consequência do espírito, que está lá relatado inclusive no livro Céu e Inferno. Vejam espíritos endurecidos e outros, e as pessoas ficam estigmatizando o suicídio. Então fica aí a dica para essa reflexão.